hoje nós vamos ter uma live com a Marília Costa. Ela é autora do livro Inquieta a Razão. E a intenção, né, desta live é compartilhar um pouco com vocês a história da Marília, que ela, na verdade, escreveu um livro incrível, né, contando um pouco dos relatos, trazendo aí os relatos que ela escreveu quando ela estava passando por um tratamento de câncer de mama, né? E então a ideia é a gente trazer aqui um pouco para vocês todo o processo de escrita dela, desde quando ela estava né, naquele período difícil, até depois, de 8 anos depois que ela já tinha escrito todos esses escritos, ela resolve então revisitá-los para escrever um livro, né? E aqui no meu trabalho diário, né, com escrita de livros, editando livros, escrevendo, ajudando as pessoas a escrever, é sempre muito comum a dúvida, né, de como que transformar relatos em livros. Ó, a Marília chegou aqui, deixa eu ver como é que eu faço para convidá-la agora, né, para ela entrar junto aqui. Acho que ela tem que fazer o pedido para participar, né, Marília? Você consegue fazer o pedido para eu poder aceitar aqui o seu pedido? Aqui, ó, acho que agora ela pediu. Pronto. Deixa eu ver se deu tudo certo. Esperar mais um pouquinho. Oi, Oi, tudo bom, Marília? Agora sim. Eu estou aqui pela oiê. primeira vez que eu faço uma live, então eu não sabia como mexer direito. Estou aqui um pouco bagunçada, mas acho que agora deu certo, né? Bom, eu estava Você aqui tá... explicando, Marília, para o pessoal sobre como. Primeiro que assim, né? Esse vídeo eu vou deixar disponível depois na timeline da Vidaria e também no YouTube, né? Eu tenho um canal no YouTube que tem bastante gente que acessa lá com dicas de escrita, né? Então a ideia é que esse nosso vídeo também seja útil para as pessoas depois que eu vou compartilhar lá no canal do YouTube. E então, primeiro eu estava apresentando um pouco o seu trabalho. Agora que você chegou, tô mais tranquila, então eu vou conseguir explicar um pouco melhor. Primeiro, boa noite, tudo bem por aí? Boa noite, Gabi. Boa noite quem tá chegando, quem já chegou, boa noite. Tá, Cheguei. então vamos lá. Eu estava explicando, Marília, aqui, então, sobre primeiro falar um pouquinho sobre o projeto do seu livro Inquieta a Razão, né? Que ele começou muito tempo antes de você esperar que ele se tornaria um livro, né? Essa que é a grande, que eu acho que é o grande assim mote, né? Para a gente poder trazer aqui para os seguidores da Vidaria, que são pessoas que às vezes estão querendo escrever um livro, mas não sabem muito bem por onde começar. E você começou sem, na verdade, imaginar que ele se transformaria num livro, né? Como um blog num momento muito difícil da sua vida, né? Quando você foi diagnosticada aí recebeu o diagnóstico de câncer de mama, e naquela época você já tinha um blog, né? Você já gostava de trazer esses relatos, que essa vai ser, na verdade, a primeira pergunta que eu vou fazer para você, porque você é bailarina, né? Você sempre se expressou muito pela dança, e aí então tinha já um blog que acho que você já devia ter um gosto aí pela escrita de alguma forma, né? Porque se você já tinha um blog, você já usava também a escrita como forma de expressão. Mas naquela ocasião, então, né, uma coisa que você traz no seu livro, que você traz nos seus relatos, né, você, então, ficou impossibilitada de se expressar com o seu principal meio, que é a dança, né, e resolve, então, usar a escrita para poder se manifestar. E eu acredito que deve ter sido muito difícil para você naquele momento, porque assim, sempre acostumada a dançar, usar a dança como principal forma de comunicação, de repente não poder fazer isso porque se sentia bastante fraca e resolve escrever. Então, a primeira pergunta que eu faço, que eu queria que você trouxesse aqui pra gente, como é que foi para você? Você já gostava de escrever porque você tinha um blog. Por que você tinha esse blog? Se você já gostava de escrever antes, né? E como que você se viu ali, então, convidada, né, naquele período tão difícil da sua vida, a usar a palavra, a escrever para poder colocar para fora as suas ideias? Como é que foi esse processo? Eu tive um insight hoje, assim,
acho que o que você falou de que o livro foi escrito muito antes, né? Esses relatos foram escritos muito antes de eu imaginar que se tornaria um livro. Então, eu estou compreendendo isso ao longo do processo. Mas eu já estava em sala de aula, porque eu sou arte educadora também. E aí eu comentei, falei, gente, eu tive um blog. E as pessoas estranharam, assim, né? Tipo, o que que é um blog? Eu dou aula para jovens, porque hoje em dia não é, né, um canal de comunicação. E aí eu me dei conta que quando eu comecei a escrever o blog, eu acho que tinha um pouco essa relação, quase como o Facebook e o Instagram, de comunicar com o outro, sabe? De estar em contato, de registrar, né? Mas também de tornar ali algo que é exposto, né? Falar sobre. Uhum, Então, o blog, eu comecei a escrever. Eu não digo que eu tinha um gosto e um inclinamento pela escrita, né? Como você bem falou, como bailarina desde os 9 anos, a minha ação de expressão é o movimento, né? Então, encontrar as palavras, ela está muito mais num lugar é, de desaguar, de deixar mesmo o corpo falar e expressar do que ter ali uma técnica, um desenvolvimento, ou mesmo um interesse para aprender técnicas, né, de escrita. Então, hoje eu me dei conta disso, que o blog em 2012 o blog eu comecei a tê-lo. 2011, eu acho que eu abri o blog. Ele estava num lugar de escrever textos e compartilhar, talvez como hoje a galera faz com o Instagram, com o Facebook, enfim. uhum. Então, foi mais nesse lugar de, de compartilhar, né? E aí, quando eu entrei em tratamento, eu senti que ali era um canal de comunicação, não de comunicação, porque também, a princípio, eu não tinha o desejo de que outras pessoas, inclusive pessoas que eu não conhecia, lessem. Né? Quem acessava o meu blog era a galera que já estava no meu Facebook, por exemplo, né? Que eu fazia essa ponte, compartilhava no Facebook o link do blog. Então, eram familiares, eram amigos, enfim. Então, era essa. Não tinha o desejo ainda de acessar um público, de falar, quero fazer o meu relato, né? Quero ser um relato, né? Compartilhar o meu processo. Não. Era um lugar de escrita muito pessoal, de compreender o processo, numa escrita muito intuitiva, fluida. Algumas coisas eu escrevia no papel, outras coisas eu escrevia direto no blog. Então, era mesmo um registro nesse lugar de desaguar mesmo. Então, acho que foi isso, assim. A comunicação, a troca com o público e as pessoas que foram chegando aconteceu ao longo do processo. Mas, a princípio, eu nem entendia que a maneira como eu escrevia era interessante. Né? Não era esse o intuito, e também eu não acreditava que isso chegava nas outras pessoas de uma forma que pudesse tocá-las ou que pudesse fazê-las refletir. E como foi que você percebeu que isso estava tocando outras pessoas? Você começou a receber comentários, as pessoas começaram a te procurar? E de repente você me fala que algumas pessoas começaram a conversar, além daqueles seus amigos, né, e pessoas próximas, você recebeu algum feedback de outras pessoas que também estavam em tratamento, que acho que é aí que você percebe que esse poder da comunicação e da troca começa a acontecer, né, na sua vivência ali em tratamento, né? Sim. Primeiro foram amigos e familiares que davam uma devolutiva no sentido, nossa, você escreveu aquele texto sobre o ritual, né, de quando você cortou o cabelo e me remeteu a uma outra situação da minha vida que não tem nada a ver com o câncer, mas que de alguma maneira tem ali algo sendo compartilhado e como eu digo, né, o câncer fica na entrelinhas, né, a questão do diagnóstico em si ele às vezes passa até despercebido. Mas as pessoas começaram a fazer correlações com situações da sua vida, independente de estar em tratamento ou não. Então, esse foi o primeiro lugar que eu falei, opa, né, estou comunicando, né, as pessoas estão se relacionando.
E o tratamento, de alguma maneira, ele é muito solitário, né? Eu acho que hoje a gente tem mais informação, hoje a gente vê as pessoas em tratamento um pouco mais nesse fluxo da vida, né? Mas o tratamento em si pede né, um isolamento por conta da imunidade, pede uma reclusão. Então, eu também sentia que estar ali no blog, estar me comunicando, e tendo esses feedbacks, era também uma maneira de estar com essas pessoas e de sentir o apoio, de sentir a presença delas de alguma maneira. Mas eu Uhum. acho que o meu grande susto teve uma pessoa muito especial que eu conheci, que foi a Vivi, e a gente começou a se comunicar. Ela também tinha um blog, ela também tinha um histórico, né? Estava em tratamento. E a gente se conheceu e rolou ali uma afinidade, uma amizade. E outras pessoas como ela começaram a chegar, pessoas que também estavam em tratamento e que se identificavam com os textos ou se estranhavam, né, com a maneira como eu enfrentei determinados momentos, né, por ter realmente ou a identificação ou não. Para mim foi completamente diferente, né? Eu não percebia ou eu não senti isso dessa maneira. E aí tanto um quanto o outro, a gente, né, eu criei vínculos ali com essas pessoas de trocar, de conversar sobre. Uhum. E é muito importante, né, Marília, assim, falando para o pessoal que está na live que não sabe da minha história, né, eu também fui diagnosticada com câncer de mama quando foi depois da Marília, não foi na mesma época, mas eu fui diagnosticada quando eu tinha 32 anos, em 2018, né, a Marília, o processo dela foi no finalzinho de 2012 e no começo de 2013, que foi quando ela começou mesmo o tratamento, né, foram épocas diferentes, mas eu também passei por esse processo e eu senti uma necessidade muito grande na minha época de encontrar outras mulheres que também estivessem passando pelo mesmo processo e que fossem da minha idade, porque quando a gente é jovem, a gente acaba acreditando que só pessoas mais velhas passam por isso. Então, para mim, foi muito importante o contato ali. Na minha época, eu entrei muito assim no YouTube, no Instagram, e eu encontrei também alguns blogs, né, de algumas mulheres que tinham alguns textos. E para mim foi muito importante essa troca, foi muito importante ver os relatos, ver elas passando pelo mesmo que eu estava passando, ver que elas conseguiam, que elas estavam ali, enfim, né, eu ficava muito preocupada com a minha aparência, de repente eu ia ficar careca, como é que eu ia me sentir? Então eu gostava de ver os depoimentos de outras mulheres que já tinham ficado careca, que estavam ali com seus lencinhos, como que elas estavam fazendo. Então você sentia que essa troca te aquecia o coração, assim, você sentia que, saber que outras mulheres estavam te lendo, no caso, e aí você ficou amiga, né, você acaba de relatar que você se aproximou até de uma pessoa graças ao blog, né, isso para você foi trazendo significado, assim, essa troca, esses compartilhamentos? Foi. Só avisar a Rosineire que colocou aqui que ela escreve um blog, mas ela não faz ideia como. Mas livro não faço ideia. Então fica aí, Rosineire, que a gente vai chegar lá. Eu É, também não gente, fazia ideia. daqui a pouco a gente vai explicar como foi que a gente transformou o blog, que acho que é a grande dúvida, né? Como que a gente transformou os textos do blog em um livro, e a gente pode falar também um pouco, né, do nosso processo e como que a gente fez para poder trazer um pouco da linguagem mais da narrativa, um pouco mais de livro, trazer do blog para o livro, né? A gente vai falar. Sim. Mas a sua pergunta, né, se isso aquecia o coração, sim, né, eu sentia, como eu falei, eu sentia essa proximidade, né, ainda que eu estivesse mais distante, mais isolada, que eu não estivesse, né, trabalhando, me comunicando e me relacionando presencialmente com as pessoas, eu sentia que era um canal, sim, de ter ali esse coração quentinho. Já me perguntaram sobre, né, a minha exposição, né, como eu me expus, né, como eu compartilhei um estado de vulnerabilidade e que, mas eu jamais faria isso, né, eu jamais contaria, né, eu iria me expor tanto. É engraçado que eu reflito sobre isso hoje, assim, hoje eu tenho mais consciência sobre isso. Eu acho que na época isso foi muito intuitivo, assim, de fato, é, me, me aprender.
tem uma frase no blog, né, que eu falo que quando os meus cabelos caíram, foi como se eu tivesse perdido a moldura, né? Enfim, a gente perde esse contorno, né, que de alguma maneira traz, está muito ligado, inclusive, ao feminino, enfim. E aí eu sinto que o passar pelo processo foi um desnudar mesmo, assim, sabe? Olha, não tenho mais nada para esconder, né? O que tinha que ser revelado, né? O próprio processo da doença em si já revelou, porque é isso, não tem mais cabelo para esconder uma orelha que eu não gosto muito, né? Não tem a sobrancelha feitinha, bonita, que eu adoro, não tenho os meus cílios imensos, que eu acho maravilhoso, não tinha, né? Então, eu sinto que eu, de fato, me entreguei a esse lugar de vulnerabilidade que a própria doença me colocou. Então, a escrita, ela vem nesse mesmo estado, né? E aí, hoje, o que eu reflito é exatamente sobre essa permissão, né? Me permitir estar vulnerável, e, em alguma medida, compartilhar essa vulnerabilidade, agora no Instagram e nas redes sociais, enfim, é também uma maneira de dizer para outra pessoa: olha, não é só alegria, felicidade, amor, prazer, é isso também, né? Mas tem, né? Tem momentos que são difíceis e a gente precisa falar disso também, né? A gente também precisa recortar esses momentos da vida, e mostrar e compartilhar. Então, hoje eu acho que isso é um pouco mais consciente e elaborado. Naquela época era um desnudar completo. Você usava a escrita realmente como um desabafo, né? Como um momento de você compartilhar suas emoções, talvez consigo mesma, e depois percebendo que isso estava atingindo outras pessoas também, né? E então agora vamos começar a falar um pouquinho então sobre esse processo, né, da escrita se transformar do blog para o livro, né? Então, pessoal, só para explicar, né? A Marília, ela me procurou há alguns meses, né? Com desejo, né? Ela tinha um blog, então já desde 2013, né? Com esses relatos, né? E ela me procurou, então, com o intuito de transformar esses textos num livro. E ela não sabia muito bem como que ela estruturava o livro dela, como que ela transformava. Ela já tinha, quando ela decidiu, né? Escrever o livro dela, ela já tinha revisitado todos os textos do blog, né? Então, esses textos todos que nós estamos falando aqui, que ela escreveu naquela época, como forma de desabafo e sem nenhuma pretensão, né, de virar livro, ela recolheu tudo isso quando ela se sentiu preparada, porque como são relatos muito pessoais, né, que tratam de uns sentimentos muito fortes, de um período bastante difícil da vida dela, né, que a gente às vezes não quer revisitar, porque a gente sabe que a escrita, isso é uma coisa que eu falo muito aqui, né, no canal também, nos meus textos e no YouTube, né, porque a escrita, ela é uma maneira da gente entrar em contato com a nossa própria história, e às vezes a gente não quer, né, olhar para determinados episódios porque dói, porque é difícil, né, então, muitas pessoas que escrevem autobiografias também passam por isso, né, e então a Marília, ela demorou esses 8 anos, ela mesma conta, né? Eu sei porque a gente interagiu muito, mas ela conta também isso no livro dela, né? Que ela revisitou esses textos apenas 8 anos depois, porque foi quando ela se sentiu preparada, né, para poder voltar para esses textos. E aí, então, ela se pergunta: como é que eu faço? Como é que eu escrevo? Eu tenho os textos, mas isso já é um livro, não é um livro, né? Já está pronto, não está? Eu preciso mudar a narrativa. Como é que eu uso? Porque a narrativa, então, ela estava em primeira pessoa, ela contando relatos pessoais, né? Na verdade, eram ensaios, a gente chama aqui no universo da escrita, o que ela fez eram ensaios, né? Eram reflexões pessoais daquele período difícil. Como transformar isso no livro, né? E aí, Marília, você pode compartilhar para as pessoas quais eram as suas principais dúvidas naquele momento? Por exemplo, assim que você resolveu fazer o livro e pegou os textos do blog, você juntou tudo num arquivo, né, que foi o que você me trouxe, você fez um texto de apresentação e você teve alguma dúvida? Como é que foi naquele primeiro momento, assim, que você falou: não, acho que eu preciso de uma ajuda porque não estou muito certa se já está no formato de livro ou não? Como é que foi, assim? É, eu, eu sinto que o primeiro momento foi esse reunir os textos, fazer uma leitura na íntegra, que até então eu não tinha feito,
eu tirei o nome das pessoas, né, que no blog aparece, né, muitos nomes de pessoas que fizeram parte. Eu entendi que isso era também um sinal de respeito, até porque eu não sei, né, o quanto que essas pessoas poderiam, gostariam, enfim, mas eu tenho certeza que quem lê, né, essas pessoas, ao lerem, se sentirão ali, né, irão se perceber nessa escrita, né? Irão se identificar, irão se encontrar ali. Mas a minha maior dúvida era, de fato, como que esses textos que no blog eram datados e tinham buracos, porque não era uma escrita diária, eram às vezes era textos semanais, às vezes com mais ou menos espaço entre eles. Eles não falavam explicitamente sobre o câncer de mama, né? Eles eram reflexões. Então, a minha dúvida era exatamente, tá, se esse é um livro, né, que revela esse processo do tratamento, né, realizado, que eu fiz do câncer de mama, como que eu vou colocar isso ao mundo, né? Eu vou revelar que são reflexões advindas desse processo? Que narrativa que vai estar ali? Eu vou mudar? Eu vou reescrever esse livro? Mas aí o primeiro insight que eu tive assim foi os textos, tirando, né, os nomes que eu preservei, eu não vou alterar, porque eu sinto que a voz da Marília que escreveu em 2013 é uma Marília de 2013, né? Então, eu hoje, em 2022, ao mover ali, né, ou ao reescrever esses textos, eu poderia, inclusive, enfim, alterar insights que foram daquele momento, ou colocar, né, já um avanço, né, daquela que eu ainda não entendia e hoje eu entendo, mas é a voz da Marília de 2013. Então, isso eu entendi que eu iria preservar. Mas aí eu tinha uma pista, né, que o solo de dança Inquieta Razão, que foi um espetáculo de dança que eu criei logo após o tratamento, que também fala sobre o meu processo de cura, né, toda essa minha jornada de transformação. A dramaturgia desse espetáculo são as 4 estações do ano, e eu caminho por elas. Então, tinha ali uma pista de que, de repente, as estações do ano poderiam também ser, né, uma narrativa presente nesse livro, mas eu, sinceramente, era só um grande devaneio e uma grande intuição, assim, sem nenhuma relação técnica mesmo, né, com a escrita. Então, acho que a sua presença ela foi fundamental justamente para me orientar nesse sentido, né? Como estruturar, quais eram as contextualizações que precisaria dar, né, ao longo dessa escrita, e aí assumindo, né, a voz da Marília de 2022. Então, a grande dúvida era em relação a uma apresentação técnica, né? Assim, tecnicamente falando, como que esse livro pode se apresentar, como que ele sai de um formato informal, é, datado ali com uns buracos, enfim, e se encontra numa leitura que possa ser fluida, dinâmica, né? Que seja algo que construa, né, uma dramaturgia. Na dança a gente fala que é o roteiro dramatúrgico, né, ou é a dramaturgia. Então, eu não sabia qual seria essa dramaturgia do livro. Eu tinha pistas, mas eu acho que as suas informações técnicas auxiliaram para, de fato, estruturar essa obra. Uhum. E foi muito interessante, porque quando você mandou com um primeiro texto, que era a apresentação, né, do livro, falou para mim que você tinha escrito essa apresentação e que você já tinha colocado os textos todos uns seguidos do outro, que você já tinha revisitado, mas que você não sabia muito como estruturar agora num livro, né? E de imediato, assim que eu recebi,
eu também senti que, assim, a gente não deveria mudar a voz narrativa dos textos como estavam escritos naquela época, porque ia descaracterizar muito, né, os relatos, né? Então, a primeira coisa que a gente pensou em fazer foi, por que que então a gente não estrutura esses textos como eles estão, dizendo, né, para o leitor que eles estão como estão porque preservam a Marília daquele momento. E a Marília de hoje, ela está transformada. Então, não tem como você, Marília de hoje, né, falar sobre, reescrever os textos daquela época, né? Então, e a gente entendeu que preservar, né, aqueles relatos como um diário era uma ótima solução. Então, a gente usou, né, o recurso do diário pessoal, que também é um recurso que muito comum, né, na escrita de livros, né, que é mantendo, inclusive, as datas, né, Marília? A gente resolveu colocar as datas, né, de todos os textos, conforme estavam postados no blog, mas o grande elemento que a gente trouxe para poder unir esses textos e trazer a voz da Marília hoje foi, então, essas 4 estações, né, da época, do ensaio de dança da Marília, que ela já tinha feito, já faz a apresentação, inclusive, sempre agora, né, Marília, todo ano ela está apresentando aí. E a gente falou, por que não, então, usar essas 4 estações do ano para dividir as épocas do período do tratamento, né? E uma explicação que a gente resolveu trazer, então, foi por que a gente não explica na voz da Marília de hoje, antes de cada capítulo, o que está, qual que é a fase respectiva que vem a seguir, né? Então, assim, as 4 estações, então, né, que são outono, inverno, primavera e verão, né, Marília, que na verdade começa, né, nessa ordem. Então, o que era o outono para a Marília naquela época, né? E aí, o que significa o outono, o que significa o inverno, o que significa a primavera e o que é o verão. E aí ela vem com a voz dela de hoje, né? Contando o que fase que então ela está trazendo nos textos a seguir, né? De uma maneira que dividiu aí então esse livro e a apresentação que explica um pouco toda essa trajetória, né? Você, no caso, Marília, quando você fez a apresentação, você já tinha, porque você já fez a apresentação meio que trazendo um pouco da história, né? Você já tinha em mente que ela seria uma apresentação que traria o resumo do que vem a seguir do livro? Como é que você escreveu essa apresentação? Foi uma maneira intuitiva, não foi? Porque, para mim, ela chegou já meio que introduzindo um pouco a história ali. Foi. Porque eu estou vendo algumas pessoas queridas e conhecidas entrando e um beijo para todas. Eu estou aqui tão concentrada, eu não estou conseguindo. Bom, gente, inclusive, se alguém tiver, não sei se a dúvida da Rose era a Rose, né, que perguntou. Eu não sei se a gente vai. Pode fazer perguntas, que aí a gente responde, né, exatamente a dúvida, né, caso vocês ainda tenham uma dúvida sobre o processo que a gente não tenha falado até agora. Tem uma frase do João Guimarães Rosa no Conto o Espelho que para mim é muito o processo criativo. E eu acho que o livro, desde quando eu me abri e falei quero publicar esse livro, tipo, estou preparada para isso e me abri para, enfim, receber também contatos, procurar. Foi aí que chegou, né? Foi aí que a Ju me falou do trabalho da Gabriele, da editora. Enfim, mas quando eu me abri, eu tinha viajado, tinha passado férias, e toda vez que eu viajo, que eu vou para a natureza, enfim, eu sinto que é uma conexão, enfim, que é necessária de tempos em tempos. E quando eu voltei, né, eu fiquei quase 10 dias num parque em Bitipó. Então era natureza, cachoeira, trilha, né, enfim. E quando eu voltei, eu me abri para isso. Eu falei, ok, quero publicar o livro, estou preparada, vou reler, vou revisitar. Então a primeira coisa que eu fiz foi reunir os textos e reler. E logo em seguida, assim, bem coladinho, eu escrevi esse texto, esse primeiro texto de apresentação, que eu uso a metáfora da trilha, inclusive, né? Porque é isso, eu tinha acabado de fazer uma viagem, uma das trilhas que eu fiz nessa viagem, a gente andou quase 20 quilômetros em um dia, e eram subidas e descidas e subidas e descidas, e uma água muito gelada, enfim, a gente não via mais, né, aonde a gente tinha começado a trilha e aonde a gente ia terminar. E eu lembro que durante, né, essa viagem, essas trilhas,
eu fui relacionando mesmo, né, com a minha vida, com o processo da doença. Então, essa escrita dessa apresentação, ela foi totalmente intuitiva e conectada com essa experiência que eu tinha acabado de viver e também com a leitura que eu tinha acabado de fazer do livro, e me emocionado muitíssimo, né, porque o meu corpo ia lembrando, né, algumas coisas, alguns textos traziam uma certa euforia, uma alegria, outros, né, eu sentia, né, então o inverno, eu até brinco que os textos do inverno, eles são mais confusos, porque era um período mais difícil, né, do tratamento, em termos mesmo de vamos lá, né? Tem mais uma caminhada aí, né? Então, foi um período difícil, então a escrita também é confusa, mas esse primeiro texto, ele é uma metáfora dessa trilha que eu fiz, relacionando com a minha vida, relacionando com todo o tratamento que eu fiz. Mas aí, quando depois a gente conversou, né? A gente teve uma primeira conversa, eu tenho uma escrita como bailarina que ela é muito sensorial. Então eu escrevo pelas sensações, né? Eu escrevo né, com a temperatura, com o vento, com a água, né? Eu vou escrevendo com essas sensações do corpo e os elementos, né? Então, e aí você disse, né? Esse texto é incrível, mas a gente precisa contextualizar um pouco mais sobre o que estamos falando, porque, de novo, esse texto, o câncer aparecia mais velado do que explícito, né? E aí, a sua presença, né, como editora, de falar, olha, a gente precisa apresentar o livro e quem vai ler o livro precisa, de alguma maneira, receber que cenário é esse, né? Sobre que momento é esse. Então, aí veio um outro texto, é, de apresentação, um pouco mais é, cronológico, talvez, né? Um pouco mais citando até, né? O tratamento que eu fiz, as etapas, porque durante o livro isso é muito velado, assim, isso está muito nas entrelinhas, isso aparece na estrutura que a Gabi propôs, que é a apresentação e essas aberturas de capítulo em que eu contextualizo o que vai vir a seguir. Então, esse primeiro texto veio assim, ó, numa sentada Hum. e chegou. E os textos da Marília são realmente muito sensíveis, bastante profundos, e são realmente ensaios, né, que são as reflexões dela, né, que ela parece que faz um processo inverso, né, eu como uma pessoa muito racional, eu racionalizo, depois eu tento explicar como que isso seria traduzido num sentimento, digamos assim. E a Marília primeiro sente, depois ela escreve, que talvez seja o caminho até, né, mais recomendado, assim, para a gente poder, quando a gente está falando de relatos pessoais, né? E uma coisa que eu senti muito, então, quando eu recebi o texto pela primeira vez, foi justamente todas as sensações a todo momento vieram ali para mim, né? E eu fiquei um pouco mesmo sentindo falta de entender um pouco mais, então, qual que era a ordem dessa história, né? O que que significava aquela trilha. Esse texto da trilha que a Marília contou agora ficou muito profundo, ficou muito sensível. A gente optou por mantê-lo como um prólogo, porque realmente tinha o prólogo, né, no livro, o que que é? Ele antecipa um momento de algum assunto que já é de algum período mais para frente da história, né? Então, que nem quando a gente assiste um filme, que o filme começa por uma cena que é, de repente, uma cena do final, aquela coisa, o clímax, né? Ou o momento mais tenso, e aí depois o filme, a história volta para o começo, né? Então, o prólogo faz um pouco disso, ele puxa, né, um momento posterior do começo da história, que é o que a trilha revelava, né? Que é o momento que a Marília já estava ali decidida a escrever o livro, que ela já tinha percorrido toda essa trilha, que na verdade agora acabei de descobrir, eu não sabia que tinha sido real essa trilha, né? E que a inspiração veio daí, mas que ela tinha percorrido aquela trilha toda, e então ela lembra todas essas sensações, o que ela sentiu, como foi, né, a dificuldade dessa trilha, que assim como qualquer trilha, até na vida real é difícil, tem, né, tem aí os seus desafios.
e até chegar ao momento de ressignificar do aprendizado que ela teve com essa trilha, né? Então, realmente foi muito, tem muita, o texto traz uma carga emocional muito grande, mas a gente ainda ficava um pouco perdido ali para entender, por exemplo, o que significava esse trajeto que ela tinha feito na trilha, o que era essa trilha, né? E aí a apresentação, ela vem aí já com esse caráter um pouco mais informativo, né? De dizer, bom, gente, então, olha, no ano de 2012, eu passei por um susto, em 2013, eu, né, passei pelo tratamento, depois, isso daí, eu escrevi meu blog, né, depois disso, eu passei pela fase de não querer mais escrever, de dançar, e eu criei meu espetáculo, né, Marília? Então, a apresentação agora, ela está bem introdutória e está trazendo tudo o que, toda a história por trás daqueles relatos, né? Acho que a grande, assim, a grande explicação está tudo ali. E aí, quando o leitor, então, entra para ler os relatos, ele já está sabendo do que se trata. Então, ele consegue entrar, então, aí no universo da Marília, né? Durante o tratamento. O mesmo foi feito, então, em cada uma das apresentações dos capítulos. A Marília vem com a voz de hoje, né? Marília trazendo aí o que significou aquela etapa, e todos os pensamentos são preservados. E aí, os pensamentos, a narrativa daqueles pensamentos do momento passado é preservada. E aí eu queria trazer também um assunto interessante que você colocou, que nós discutimos bastante, né? Que você falou assim que você, por decisão, você resolveu tirar então o nome das pessoas, né? Que estavam ali no blog. A gente até comentou um pouco sobre isso, né? Depois, na hora que a gente estava editando o texto, de algumas reflexões que remetiam a alguns personagens e que a gente optou, né? Que você optou por deixá-los todos eles sem dizer, né? Sem referenciar, sem trazer os nomes. E você chegou a considerar, então, em nenhum momento você chegou a considerar trazer o nome dessas pessoas envolvidas, porque isso é uma dúvida que muitas pessoas me perguntam, né? Depois eu vou falar um pouco sobre isso, mas você automaticamente já achou que, você até usou a palavra respeito, em respeito a ela, você preferia não colocar o nome. Você poderia falar um pouco mais sobre essa sua conclusão e sobre essa sua decisão de não colocar o nome de ninguém ali na história? Enfim. Sim. Só para dizer para a Meire que a gente já vai falar onde você vai encontrar o meu livro. Eu sou ótima, eu estou aqui, eu coloquei a lente só para ficar além dos comentários. Por alguma razão eu não tô. Ah, Rosemary, ai, que legal, gostaria de A gente ver, já que vai falar. legal. A gente vai colocar, tá. A venda está acontecendo agora, mas a gente vai falar. É, é porque, engraçado que hoje eu também tive uma conversa com uma pessoa, ela entrou aqui, não sei se ainda está, sobre todo esse processo, né, do diagnóstico, do tratamento, é uma transformação atrás da outra, assim, é um processo de mudança muito acelerado, né, não só fisicamente, não só emocionalmente, mas muda muito rápido, né, tudo muda. Então, eu senti também que tinham algumas relações ali no livro que elas continuam, né? E aí que tudo bem, né? Eu tirar o nome da pessoa, porque a pessoa ao ler vai se reconhecer e vai se sentir ali. Outras relações elas não existem mais, né? Por conta dessa mudança, né? Dessa vida que é assim, né? Não é nem nada que aconteceu, mas a vida é assim. E aí, por um momento, eu falei, nossa, para citar o nome de todo mundo, eu preciso comunicar a todas essas pessoas que eu vou publicar um livro e pedir autorização. Na minha cabeça era isso. E aí eu entendi que não precisava, assim, né, que velar esses nomes não era algo que faria, né, uma grande diferença, enfim, porque elas estão lá contidas, né, elas se fazem presentes, né. É, claro, a minha família está ali presente, óbvio. A Priscila é uma pessoa que eu mantenho, que eu nomeio, que é a quem eu dedico esse livro, que é uma amiga que foi extremamente importante no processo. Então tem um dos textos que ela aparece como personagem, mas é a única, assim, eu acho que foi simplesmente por entender que a narrativa ela acolhe esses personagens, inclusive esses personagens, ao não nomear, o leitor pode referenciar como quiser, né? Ao não nomear o nome, por exemplo,
de determinado personagem, eu dou o direito do leitor encontrar esse personagem dentro da imaginação dele, como quiser, como, né, alguém já conhecido, ou lembrar, enfim. Então, acho que foi mais nesse processo mesmo, assim. Aí, mais uma vez, eu não sei como isso é tecnicamente, né, em relação se precisa pedir permissão, se não precisa, mas a minha elaboração foi por aí. Muito legal. Quando eu li, eu também não senti falta, né? Justamente porque se trata desses relatos de memórias, né? Não são memórias, mas são relatos, né, daquele momento. E como você fala muito da posição, né, dos seus sentimentos do que você estava passando e da sua, né, do seu processo de terapias e, enfim, você acaba falando muito do seu universo particular. Então, quando você fala das suas opiniões ou das suas sensações ou das pessoas que estavam ao seu redor, deixando sem nomeando, não nomeando, mas falando, né, tem muitas vezes que você fala da sua família, que seus pais te ajudaram. A gente sabe quem são seus pais, né? Amigos, são os meus amigos, né? Então, assim, a gente entende, né, quem são essas pessoas, não precisa explicar, né? A figura da Priscila realmente foi é uma história bastante impactante, emocionante, né? Que eu acho que quando você dá o nome ali, você chama ela, assim, você traz, acaba trazendo até mesmo, acho que uma reverência, assim, essa amizade, né? Até mesmo um agradecimento, né? A essa história que foi tão significativa para vocês duas, né? Mas algo que eu sempre comento, né, para as pessoas que estão em dúvida, como que elas fazem para citar o nome das pessoas envolvidas nas histórias delas, sem correr riscos, né, de fazer o que você estava com medo mesmo, né, de acabar prejudicando a pessoa, às vezes não quer, ela tá realmente assim com vontade de não aparecer, ou às vezes a gente conta, né, uma história de uma pessoa e isso faz com que a pessoa se sinta ofendida ou prejudicada, né, então ela tem que tomar muito cuidado mesmo. E então, quando você opta por não colocar o nome, você preserva também qualquer reação que essas pessoas possam vir a ter, né, ou se sentirem ali com o seu nome público. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que optam por colocar o nome das pessoas é tomar muito cuidado, então, com o que você está contando, da forma que você está contando, pensar se você está ou não vindo a prejudicar essa pessoa de alguma forma ou expondo muito uma intimidade, né, de repente. Então, realmente é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, né, esse respeito que você fala quando a gente está colocando o nome de outras pessoas na história, né? Mas também, às vezes, a gente quer contar, a gente quer colocar o nome, então não é por conta disso que a gente não vai colocar, então a gente pode, né, colocar também. Às vezes a gente precisa colocar, quando se trata um livro de uma história, que a gente está contando uma história do começo, meio e fim, que a gente está narrando um acontecimento, não tem como não contar também, porque aí acaba ficando muito vago, né? E no seu livro eu acho que esse assunto acabou ficando bem resolvido, porque tratava-se do universo da Maria pessoal, né? Que era uma questão assim que não envolvia muito as pessoas não precisavam saber quem que era quem, né? E essa coisa de preencher com o seu próprio imaginário, acho que você deve ter trazido também da sua própria experiência com a dança e com a arte, né? Porque na arte isso é muito comum, né? A gente não precisa dar a resposta, a gente não precisa trazer pronto. Na verdade, é o contrário, né? O leitor, né, no caso da dança, o espectador, é que vai preencher essas lacunas e vai dar o significado que ele quer, né, de acordo com a sua interpretação, né? Exato. É isso mesmo. E aí, gente, para falar agora um pouquinho também sobre o financiamento coletivo, deixa eu até ver que horas são aqui, a gente ainda tem um tempinho. Muitas pessoas acabam também tendo essa dúvida, né, de como viabilizar, né, a publicação da obra. E aí você teve essa ideia, então, de fazer o financiamento, né? Também agora já respondendo um pouquinho, né, a pergunta da Mary sobre como adquirir o livro, né? E como é que foi esse processo, então? Porque aí tá, você primeiro pesquisou como fazer a parte do texto, a gente entrou em contato aqui com a editora, né? Aqui a editora é uma editora de autopublicação, então a gente orienta, né, o processo todo, do começo ao fim. E como que foi essa parte de você resolver fazer a campanha? Você decidiu fazer sozinha? Como é que você, né, aprendeu a fazer uma campanha? Porque muitas pessoas, na verdade, não conseguem nem saber, como é que eu começo uma campanha? Tem que se expor mais uma vez, né? Se colocar nas redes sociais, que é muito difícil. Nossa, né?
é uma situação, assim, realmente que algumas pessoas têm um bloqueio. Como foi para você essa parte e como é que está sendo até agora, né? Porque a gente já, só para adiantar, né? A Marília já conseguiu atingir, alcançar a meta dela, então tá, ela está muito feliz, a gente está muito feliz, né? Mas como é que foi, assim? É, eu acho que tinha uma questão que me limitava, né, no sentido de achar que, de que publicar o livro seria possível, que era a questão financeira, né? Enfim, primeiro que eu não sabia quanto custaria, mas já sabia que me custaria algo, e aí seria uma verba que, né, de pronto eu não teria. E também não entendi que essa obra e desse jeito seria algo de uma editora querer publicar. Eu sentia que era muito mais um projeto pessoal, né, que era algo que eu deveria, né, eu também estou entendendo esse processo do livro como um encerramento de ciclo, né? Vai fazer agora 10 anos do diagnóstico. Então, eu também encarei o processo de publicação do livro como encerramento de ciclo. Ó, essa história está contada, está aqui quem quiser ler, inclusive eu posso, né, se relacionar com essa Marília, né, personagem, né, com essa história. Então, eu encarei a publicação do livro dessa maneira. Mas a questão financeira era algo que eu refletia, assim, né? Enfim, então a primeira coisa foi mapear, né? Ter uma dimensão de quanto custaria isso. Primeiro, entendi que não é um valor exorbitante, né? Não é um valor que é impossível, claro, né? Não é um valor que eu tenho na minha conta, mas eu já tive uma experiência com financiamento coletivo quando eu trabalhava numa companhia de dança. E isso em 2012, a gente chegou a fazer uma campanha para levantar uma verba, então de alguma maneira eu também trabalho com produção de dança, né, escrever editais, escrever projetos de música e de dança. Então, também entendi que falar, é uma produção, né? Vou ter que, de alguma maneira, ter alguma estratégia de marketing para falar sobre o livro, para, de alguma maneira, divulgar isso, né? Enfim, então, encarei, é, achei que era possível, o valor era possível eu arrecadar via financiamento coletivo e o trabalho de produção dessa divulgação eu conseguiria fazer. Claro, né? Fiz muito focada, que o próprio financiamento coletivo fala, entrei em todas as plataformas de financiamento coletivo, todas elas são super simples, todas elas têm e-books gratuitos, todas elas têm blogs que fornecem videoaulas falando, então o site de financiamento coletivo é de fato um lugar acessível e tem ali todas as ferramentas que você pode com um- uma certa dedicação e um tempo, estudar e, pelas próprias plataformas, saber como fazer. Então, eu fiz isso em todas as plataformas, escolhi a benfeitoria, que é onde está acontecendo agora a campanha de financiamento coletivo. Entendi que, e a própria plataforma fala isso, né? O primeiro lugar onde você vai vender o seu projeto são para os seus familiares e para os seus amigos, são para as pessoas mais próximas. Então foi o que eu fiz, tanto que eu lancei a campanha no ar na sexta-feira à noite e e divulguei a princípio só no grupo da família, só no grupo da minha família. E aí já tiveram algumas vendas, já fiquei super feliz e uau, né? Tipo, que legal. Quando eu lancei a campanha nas redes sociais, já tinha, né, conquistado ali alguma coisa, porque a minha família já tinha participado. E com 14 dias eu já estava com 80% conquistado ali. Agora, hoje, a gente está com 103%, que é onde a gente. Então, o financiamento coletivo, no meu caso, está funcionando como uma pré-venda, né? Então, importante falar também que no meio desse processo eu consegui um patrocínio, que é
uma empresa de advocacia, Costa e Silva Pagan, que eles financiaram o trabalho da editora, né? O trabalho da Vidaria foi financiado por por esse escritório de advocacia, mas eu também não fiquei super feliz, óbvio, né? Foi tipo, uau, então a gente pode começar já, né? Então vamos começar imediatamente. E agora a campanha que está no ar é para impressão do livro, né? Então funciona como uma pré-venda. O link está na minha bio. Vocês podem acessá-la no meu Instagram, tá lá, financiamento coletivo, livro Inquieta Razão, e usa as opções do apoio, e ali você vai ter vários valores, né? Tem de 25 a R$ 93, você escolhe qual é o valor que para você é possível. Em todas elas, você recebe o livro, ou digital ou o livro impresso. Então, como eu digo, né, a ideia do financiamento coletivo é, de fato, fazer com que esse livro chegue no maior número de pessoas, né? Então, mais do que querer vender muitos livros, né, por vender, eu quero que muitas pessoas possam entrar em contato com essa leitura e que essa leitura possa auxiliar em tantos processos de vida. Enfim, talvez eu seja pretensiosa, mas essa, esse é o meu desejo, assim. Então, a pré-venda está no financiamento coletivo e vai até o dia 17 de julho. E ok que já passamos a meta, mas podemos passar quantas vezes, quanto a gente quiser, Uhum. porque significa que a gente vai imprimir mais livros. Nossa, muito legal essa parte, né, Marília? Porque realmente, às vezes as pessoas têm o sonho de publicar um livro e elas acham que é muito caro, que é impossível, né? Que vão precisar de ter uma grande editora para lançar o livro, né? E hoje em dia a gente está com todos esses recursos, né, que permitem com que a gente faça um financiamento coletivo, que faça uma publicação menor, não precisa ter ali uma tiragem imensa, né, de livros, né? E o bacana da história da Marília é que ela está fazendo também o livro, assim, tem uma lá na campanha, tem também, né, uma opção de doação. Então, se a pessoa pode comprar um livro, né, e doar o segundo para entidades que a Marília vai escolher. Então, como o livro fala da história dela durante o tratamento, muitas mulheres, às vezes, que estão passando pelo mesmo, podem vir a ter o acesso à história, se inspirarem, criarem forças, né? Então, é muito assim, um trabalho além que ela estava propondo aí. Eu vi que tem um comentário aqui, né? Olha, como sempre digo, né? Quem quieta razão é quem encontra a minha paz. É a minha mãe. Ai, que linda, que demais. É muito bom, né? Porque é isso, viabilizando o projeto, e aí a campanha foi um sucesso. Eu fiquei muito feliz também quando eu fui acompanhando, assim, que eu falei, gente, que rápido, que legal. E a Marília também foi super. É isso, ela foi. Eu acho que é uma coragem dupla, né? Porque a primeira coragem, eu vou fazer o blog, né? Vou me expor. Depois, vou fazer o livro, vou me expor. Depois, vou fazer a campanha, vou me expor. Gente, e aí agora é um assunto que sempre também as pessoas que procuram a vidaria, né, para escrever um livro, elas ficam muito preocupadas. Uma das perguntas, uma vez que eu recebi, é como é que eu faço para contar a minha história sem me expor, né? Eu já recebi essa pergunta uma vez e eu até resolvi, foi uma pergunta que eu recebi pelo Instagram também, e eu resolvi até fazer um vídeo, eu gravei um vídeo, coloquei no YouTube, que eu falei, gente, não tem como você contar a sua história sem se expor. Às vezes a pessoa quer contar a própria história, mas não quer falar que a história é dela, né? Então, tem como eu contar a minha história, mas colocar o nome de um personagem? Aí eu falo, olha, você até pode, mas aí já é uma ficção, não é essa história real, né? E a Marília não, ela tá lá contando a história dela, com a fotona na capa, que inclusive a gente acabou não falando sobre né, o processo não vai dar muito tempo, que acho que a gente já está também com o nosso tempo quase acabando, mas enfim, a gente teve toda a discussão do projeto gráfico também, né, Marília, só para podermos falar rapidamente, e que teve essa escolha também corajosa sua de colocar a foto de quando você estava em tratamento, né, que foi um ensaio que você fez naquela época, que, aliás, você tinha acabado de terminar, né, o tratamento de quimioterapia, o cabelinho já estava crescendo, mas que também foi um debate, porque essa parte de qual foto que vai escolher para a capa, de como que vai ser a disposição do projeto gráfico, é algo que também, né, é discutível e que também exige uma decisão, né, Marília? Se você puder, então, rapidamente falar, antes da gente concluir, como é que foi para você essa parte, da decisão do projeto gráfico, da capa e tudo mais. Eu acho que o único momento que eu falei, acho que eu não vou publicar o livro, não, fiquei com medinho agora. Foi exatamente quando eu vi a primeira
a primeira sugestão da capa, né? Porque a nossa escolha foi utilizar uma foto e trazer a Marília, né? Trazer a foto em primeiro plano. E aí eu me vi na capa de um livro, eu falei, nossa, é sério isso? Será que eu vou dar conta? Eu até escrevi para a Gabi, a Gabi, acho que deu medinho aqui. Foi acho que quando a ficha caiu. Então é isso, esse ensaio fotográfico que eu fiz logo após as sessões de quimioterapia. Então eles revelam, né, uma certa fragilidade, mas também, né, uma força, uma presença no olhar. Foi também a primeira vez que eu dancei, depois de meses sem dançar, porque durante o ensaio o Arnaldo Torres, que foi o fotógrafo, me estimulou a dançar, então as fotos eu estou dançando. A grande discussão foi qual é a foto que a gente traz para a capa, né? Porque são fotos belíssimas. E aí a gente optou por ter essa foto em primeiro plano, né? Mesmo como um lugar de revelar mesmo, né? Essa potência, essa fragilidade, como está escrito no intertítulo. E nos capítulos, nas estações, a gente traz mais, mais algumas dessas fotos para contemplar também esse ensaio, que foi incrível. E toda a parte gráfica, aí eu acho que a equipe que trabalha com a Gabi foi o Kleber, né? O design gráfico. Teve uma sensibilidade para escutar, né? Para ler, para sacar, né? Qual era a proposta. Então, tem uma sensibilidade, tem uma sutileza, né? Nessa tanto na proposta da capa quanto dentro, né? Eu lembro que tem um dos textos que ele propôs que o Kleber é um texto que é uma pausa e que eu respiro. E aí o Kleber propôs ali toda uma organização dessa palavra e que é belíssima, assim, é muito simples, mas ao mesmo tempo me mostrou que, nossa, ele está criando junto comigo, né, esse livro, ele está de fato também podendo criar. Eu acho que toda a parte gráfica veio nesse sentido, né? Então, é, a escolha da letra, enfim, a escolha das fotos, dessa divisão dos capítulos. A gente vai ter também aqui, que quem acessar o financiamento coletivo vai ver, a gente vai ter o postal e o marcador de página também com a arte do livro. A gente conseguiu trazer as mandalas, que eram desenhos que eu fazia naquela época, tenho centenas, que era um lugar mesmo de comunicação, de conexão, então a mandala está ali também fazendo parte. Então teve muita sensibilidade do Kleber e da Gabi também, que teve junto nesse processo de acessar, né, esse design gráfico, indo por esse caminho da fragilidade, mas também de uma presença e de uma força. Ah, que legal. Não, realmente ficou muito bonito. Então, gente, reforçando para quem quiser ver como é que ficou o conjunto todo, né? Então, desde das fotos, a gente colocou também as fotos, algumas no meio do decorrer, né, das aberturas dos capítulos, e também tem ali, né, essa parte do projeto gráfico que a gente foi escolhido, né, também como é que foi que a gente escolheu para ir contando, né, cada capítulo, como é que ficaria disposto ali a apresentação. E o trabalho ficou muito bonito, né? Agora, que bom que, então, já é isso, né? A campanha, como a Marília falou, é uma pré-venda, então quem quiser já garantir, né, pode entrar lá no link dela, né? Entrando aqui no texto que eu fiz do próprio apresentação da live, tem lá, né, o Instagram dela. E quem quiser contribuir, né, um valor super acessível, a partir de R$ 25 já dá para garantir né, a sua participação na campanha e ajudar nesse projeto. E é isso, acho que é isso, né, Marília? Eu queria agradecer a sua participação aqui para contar um pouquinho, se expondo mais uma vez, né, contando um pouquinho, abrindo aí as páginas do processo de escrita do seu livro para ajudar também outras pessoas que querem fazer os seus projetos, né? E vamos lá, né? Que o livro agora, logo em breve, a gente vai lançar, vai falar sobre lançamentos também, né? Não sei como é que vai ser, mas logo em breve vai ter novas comunicações, né, Maria? Não sei se você quiser também falar alguma coisa antes da gente poder encerrar. Eu agradeço muito a Vidaria pelo trabalho, né,
pela dedicação mesmo, assim. Eu acho que foi muito gostoso, mas foi trabalhoso, né? Foi um trabalho de vai e volta, é, de um trabalho técnico, mas um trabalho cuidadoso, um trabalho de orientar também, né? Os caminhos que eu deveria seguir. Então, eu sinto que como eu não sou escritora, vou ser daqui a pouco, mas eu ainda não sou. Eu escrevo. Já Mas, né, como. E eu acho que eu conheço algumas pessoas que falam, mas eu sou bailarina, né? Não sou escritora. Então, eu acho que o trabalho da editora Vidaria foi fundamental para orientar mesmo, né? E tornar viável e possível num trabalho super bonito, de qualidade e num tempo gostoso, assim, né? Eu falei que esse livro está nascendo no tempo da calma, assim. A gente achou que seria mais rápido, e aí demorou um pouco mais, mas a gente foi sentindo também essa paciência e esse caminhar, né? Essa trilha, fomos sentindo juntas. Então, acho que primeiro agradeço a Vidaria por aceitar aí a minha proposta, por estar comigo nessa trilha, agradeço de coração. Fico mega emocionada de saber que essa história vai ser contada e eu vou poder, para mim, de alguma maneira, encerrar isso, é o que eu desejo com essa publicação. Então, faz parte do meu processo, isso também. Agradeço aqui a live, o convite, as pessoas que estiveram com a gente e quem mais for assistir e que tiver algo guardado aí na gaveta, é, eu acho que vale a pena, né? Acho que o mundo precisa de histórias, então quanto mais histórias puderem ser contadas, é o que o mundo precisa. Então, se você tiver algo aí guardado, eu te encorajo a tirar da gaveta, chamar a Gabi, chamar a Vidaria, enfim, e de fato, né, colocá-lo no mundo. Eu acho que é um processo bonito, assim, e necessário para o mundo, né? Não só para mim. Vai ser importante, mas eu acho que o mundo também precisa de boas histórias. Então, conta. que bonito, obrigada, Marília. Eu parabenizo você mais uma vez. Eu que agradeço a confiança por ter escolhido, né, ter me escolhido a editora para ajudar a editar e publicar o livro. E eu estou completamente assim de acordo, né? A gente trabalha aqui com histórias, com a contação de histórias, com a publicação de histórias. E o que somos nós se não histórias, né? Existe até uma das frases que eu acabo compartilhando bastante, né, é que nós como seres humanos, somos pessoas narrativas vivendo, a gente se constrói através das nossas histórias, a gente troca através das nossas histórias, né, e a vida só tem sentido por conta dessas trocas, então a grande, né, acho que o poder do livro é esse, né, é compartilhar, é fazer com que experiências se tornem acessíveis para pessoas que você jamais pode vir a conhecer. Um dia alguém pode pegar seu livro em qualquer lugar, uma biblioteca que vai estar ali, não vai te conhecer, mas vai saber da sua história, né? Então, esse é o grande poder do livro. Então, é isso. Então, eu agradeço muito, gente, agradeço muito quem acompanhou a gente aqui, as pessoas que, né, entraram e saíram, enfim, é sempre muito bom, né, poder compartilhar. E essa live vai ficar disponível, vou salvar ela aqui, vai ficar disponível. Qualquer dúvida que tiverem, podem comentar lá e que a gente responde. Então é isso. Tchau, Marília. Obrigada. Tchau, Beijinho. tchau.